Eu podia jurar que esse duelo entre iPhone e Android tinha ficado lá em 2012 ou 2013. Mas 10 anos depois, escrevendo sobre conteúdos de tecnologia, eu vejo que os fanboys desses dois sistemas ou duas plataformas continuam vivos e se estapeando nas redes sociais. O último tema envolvendo essa disputa está na durabilidade dos dispositivos. E, na verdade, quando eu estou falando em durabilidade, eu quero dizer longevidade. Qual das duas plataformas dura mais na mão do usuário? E essa nem é uma discussão tão inútil assim. Eu entendo que as pessoas merecem ter um dispositivo de tecnologia que dure o máximo de tempo possível, porque, afinal de contas, essas pessoas pagaram caro por esses produtos independentemente do sistema operacional. Então, eu estou aqui para ajudar nessa discussão, para apresentar alguns parâmetros que podem ajudar a definir qual plataforma tem maior longevidade ou durabilidade. iPhone? Android? Windows Phone? Não, o Windows Phone não está mais entre nós. Aqui jaz e muitas pessoas sentem falta dele. Vamos começar pelo primeiro aspecto que é muito importante para muitos usuários, que é a bateria. De um modo geral, os smartphones Android contam com baterias que entregam uma maior autonomia de uso em relação aos iPhones. E não só autonomia, mas durabilidade mais longa. A gente bem sabe que a Apple, em alguns anos atrás, andou pregando peças aos seus usuários, colocando limitadores de desempenho, sem contar para os usuários de que esses limitadores no iOS eram estabelecidos por conta da degradação da bateria, induzindo muitos clientes ao erro, acreditando que eles tinham que trocar de smartphone para obter o melhor desempenho, quando simplesmente bastava trocar a bateria do dispositivo. Bom, sem falar que os smartphones Android podem carregar a bateria mais rápido, em alguns casos em apenas 15 minutos, e por mais que a gente discuta os efeitos da degradação da bateria com recarga rápida a longo prazo, é indiscutível que para os usuários do Android a vida é muito mais simples, porque não precisa ficar perdendo tanto tempo para recarregar o smartphone. Nem mesmo o melhor carregador disponível para o iPhone consegue carregar de forma tão rápida a bateria como acontece com os smartphones Android hoje. E eu nem estou falando de um telefone que carrega em 15 minutos, como o caso do Realme GT3, que é simplesmente um absurdo o nível de velocidade de recarga de bateria. Estou falando de telefones mais modestos neste aspecto, como, por exemplo, o Galaxy S23 Ultra da Samsung, que carrega em 45, 50 minutos. O iPhone, que é um telefone top de linha, e aqui eu vou mencionar o iPhone 14 Pro Max, que tem uma bateria maior, ele leva mais de 1 hora para recarregar na sua velocidade menos lenta, e não na mais rápida. O segundo item que a gente tem que considerar para determinar qual é o telefone mais longevo entre iPhone ou Android, e, de novo, eu estou falando do Android de um modo geral, sem especificar marca, porque a gente não é pago para isso. A gente pode falar das plataformas sem falar de marcas ou de produtos específicos. Tudo bem, para ilustrar alguns exemplos eu menciono uma marca ou outra, mas eu não vou colocar o iPhone para ser comparado com qualquer outro telefone neste comparativo de durabilidade ou longevidade. Dito isso, o segundo item para a gente analisar a longevidade de um sistema ou de outro está na tela. A maioria dos smartphones atuais, e aí não importa se é iPhone ou Android, eles contam com telas AMOLED ou OLED, o que garante uma excelente qualidade de reprodução e cores vibrantes. A Apple particularmente se destaca porque o iPhone, ou a maioria dos modelos do iPhone, contam com vidro reforçado, o que melhora significativamente a resistência da tela, o que não significa que essa tela é inquebrável. Há uma diferença entre maior resistência e ser imune a quedas, esbarrões e mãos desastradas. O máximo que essa tela com vidro reforçado pode fazer é diminuir as chances de riscos, que é algo que também é muito importante para o cidadão que coloca o seu iPhone no mesmo bolso que tem as chaves do apartamento.
Por outro lado, o Android também conta com vidros resistentes e tem vários fabricantes que adotaram a parceria com a popular marca Corning Gorilla Glass, que oferece uma maior durabilidade das telas contra quedas, impactos e pequenos acidentes. Logo, dá para dizer que no aspecto tela, os dois ecossistemas compartilham características similares e não temos um vencedor claro aqui. Bom, vamos falar do sistema operacional, que esse sim é um ponto muito distante entre as duas plataformas, porém ambas oferecem hoje um ponto de maturidade e uma experiência de uso que é muito bem-vinda para os usuários. A Apple normalmente oferece atualizações de software para os seus iPhones em um período entre 6 e 8 anos, o que garante um suporte a longo prazo e particularmente é o que está mais próximo do que a gente chama de mundo perfeito no quesito longevidade. Já no Android a situação é mais complexa por conta de uma variedade de fabricantes e modelos disponíveis. E embora alguns dispositivos Android recebam atualizações por até 4 ou 5 anos, o que é algo excelente considerando os dispositivos e o preço que você paga pelos dispositivos, temos também aqueles fabricantes que deixam de entregar atualizações para os dispositivos após um curto período de tempo. Coffee, Motorola, Coffee. Aqui a Apple tem uma clara vantagem e é o exemplo a ser seguido em termos de atualizações dos seus dispositivos e do seu sistema operacional. Acho que o Android como um todo precisava copiar o que a Apple faz nesse aspecto, porque esse é um dos fatores, e se não for o principal fator, que faz com que o iPhone seja tão valorizado no mercado, com preços tão elevados, e sim, é um investimento de longo prazo, e é o que faz com que os usuários acabem retornando para o iPhone sempre que sentem a necessidade de comprar um novo dispositivo, porque a Apple sabe valorizar o dinheiro gasto pelo cidadão que decide empregar parte do seu suado salário para adquirir um iPhone 13 ou iPhone 14. O último item de análise para determinar qual é a maior longevidade entre os dois ecossistemas é o desempenho. Equipados com processadores próprios e poderosos, os iPhones oferecem uma experiência ágil e veloz ao executar qualquer aplicativo. No mundo Android, apenas os telefones de alto desempenho, tops de linha, Premium, Master, Blaster, conseguem se equiparar à velocidade do iPhone e ainda assim, em testes sintéticos, ficam atrás dos chips da série A Bionic da Apple. É claro que testes sintéticos não se traduzem em experiência de uso prático, são mundos muito diferentes, mas dão um sinal de todo o potencial que você pode explorar na sua realidade prática, principalmente para os usuários mais exigentes. A otimização impecável da Apple ao longo do tempo e as atualizações contínuas do sistema operacional contribuem para um desempenho sólido e consistente dos iPhones a longo prazo. Por outro lado, os dispositivos Android podem sim enfrentar problemas de desempenho com o passar do tempo, uma vez que as atualizações de sistema podem ser interrompidas mais cedo e que os próprios aplicativos e programas e soluções para o Android se tornam mais e mais pesados e exigentes ao longo das atualizações. E é por isso que você tem smartphones Android com 8 ou 12 GB de RAM e até 512 GB de armazenamento, 1 TB de armazenamento, porque é um software que acaba exigindo mais, porque precisa trabalhar melhor e bem em diferentes ecossistemas. Para concluir, eu deixo claro que não existe um celular específico que dure mais do que o outro. Ambos os ecossistemas, tanto Android como iPhone, têm aspectos positivos e negativos e, dependendo do perfil de uso, podem durar muito tempo na mão do usuário. Porém, algumas coisas são muito elementares para aquelas pessoas que têm prioridades específicas ou necessidades específicas no smartphone. Se você valoriza uma bateria de longa duração e um carregamento rápido, um smartphone Android pode ser a escolha correta, especialmente considerando onde eles geralmente são mais acessíveis em termos de preço.
você paga menos para receber algo muito próximo do que o iPhone oferece cobrando mais. Agora, se você busca um alto desempenho e maior suporte de atualizações a longo prazo, o iPhone da Apple é a escolha preferencial, é a escolha perfeita. Mas no final das contas, escolher entre um iPhone e um Android vai depender exclusivamente das necessidades e preferências individuais de cada usuário. Ou seja, boa sorte para você para escolher o que é melhor para si, e eu acho que você deve sempre escolher o que é melhor para você, não só no mundo da tecnologia, como para a vida como um todo. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, clique na sineta para receber notificações de novos vídeos, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que estão em dúvidas sobre qual é o ecossistema que dura mais na mão do indivíduo, se é o Android ou o iPhone, e acesse targethd.net para ficar por dentro de todos os principais lançamentos de tecnologia do Brasil e do mundo. Siga a conta do Twitter do blog para ficar por dentro das atualizações dos novos artigos que publicamos todos os dias, e também vale a pena seguir as nossas contas do TikTok e do Instagram para receber conteúdos exclusivos em fotos e vídeos. Eu sou Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir nas redes sociais que eu mencionei nos últimos 30 segundos, é só me procurar no @oeduardomoreira em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.